Fala pessoal, aqui é o Marcos Paulinelli da Cachaçaria Nacional. Vocês estão estranhando que não é o Rafael, ele não pôde estar aqui, então eu vim ajudá-lo. Estou aqui no Alambique Buco da Cachaça Casa Buco. Vamos apresentar para vocês as cachaças que vão participar do clube de assinaturas, do Clube CN. Estou aqui com o Moacir, proprietário, nosso amigo aqui, e vamos fazer de tudo para vocês apreciarem uma maravilhosa cachaça e chegar aí para vocês um produto de extrema qualidade. A história da Casa Buco começa com a imigração italiana. Em 1875, a família Buco recebeu esse lote de terras do estado e teriam trazido junto videiras, mudas de videiras europeias, mas que com uma dificuldade de manejo, uma moléstia de solo chamado filoxera, as videiras não sobreviveram. E os italianos que gostavam de tomar um vinho, de tomar uma grappa, agora sem o álcool, eles então passaram a cultivar a cana-de-açúcar, que receberam as mudas para o suprimento do açúcar para uso diário, passaram a fermentar, porque de fermentação e destilação eles conheciam da uva, e passaram então a produzir cachaça. A cachaça entrou nessa história e nunca mais saiu. O Vale do Rio das Antas, ao longo de cada família tradicional, tem lá o seu alambique no quintal, que produz cachaças e vende e consome. E a Casa Buco, ela seguiu uma trajetória um pouco mais profissional, iniciou o trabalho de forma artesanal e colonial como todos, mas que no último século a gente evoluiu para uma produção mais de qualidade, e hoje somos um alambique respeitado, mas sem perder essa origem, essa história da família Buco, de produtores de vinho, de grappa e depois de cachaça. Dentro dessa trajetória tivemos momentos excelentes. Na década de 40 houve a construção das ferrovias, que passaram por essa região, da rodovia, e muita gente trabalhou nesses projetos, que eram trabalhos manuais, coordenados pelo batalhão de construção na época e muitos militares, e essa gente em acampamentos entre as matas consumia muita cachaça. Tudo que produzíamos era praticamente comprado na saída do alambique. Muitas vezes as pessoas nem esperavam terminar a destilação para harmonizar, eles já queriam a cachaça, e assim a família teve toda essa sustentação financeira da época baseada na produção de cachaça, que se vendia com facilidade aqui em casa. É claro que, da mesma forma que esse foi um excelente negócio para a família, também nunca gerou aquela necessidade de construir uma marca para buscar o mercado, porque uma vez que a venda acontecia toda em casa, não gerou essa necessidade. E esse período, então, não tínhamos marcas comerciais. Mais recentemente, então, a consciência do produto legal, das certificações. Nós hoje somos certificados pelo Inmetro na análise da conformidade da cachaça, somos certificados orgânicos pela Ecovida, e neste momento estamos trabalhando num processo de certificação para sustentabilidade, que o mundo tem valorizado muito, essa questão da sustentabilidade, do usufruir da natureza sem agredir, sem modificar. Então, hoje nós estamos com um negócio bastante sólido, com uma base voltada ao agroturismo, a cachaça no turismo,
e aproveitando esse cenário de beleza natural, essa mata belíssima, as montanhas de basalto, o rio, a ponte, uma situação toda peculiar e que também interfere na produção da cachaça, gerando características de sabor e de aroma da cachaça que são peculiares a esta região, a este microclima, caracterizando um terroir que se diferencia de outras regiões. E aqui na Casa Buco, desse belíssimo vale, o Vale do Rio das Antas, em Bento Gonçalves, é onde está toda a história da cachaça Casa Buco, onde essa família Buco, há mais de um século, produz cachaça, desde 1925, destilando em alambique de cobre, sempre nesse local onde se construiu essa história dessas cachaças que vocês estarão apreciando nos próximos dias. A Casa Buco também trabalha fortemente com turismo, é um local com mais de 10 mil visitantes por ano. Sintam-se todos convidados a apreciar essa belíssima vista, essa belíssima região e as nossas cachaças, é claro. Então, aqui o processo produtivo, a cana-de-açúcar chega nesse ponto, é prensado na moenda. Essa moenda tem capacidade para 700 kg de cana por hora. A garapa passa pelo filtro de decantação e depois é conduzido para os tanques de fermentação. Usamos de leveduras selecionadas, produzimos assim uma base alcoólica mais saudável, a ponto de garantir aos nossos clientes uma garrafa de cachaça sem ressaca no dia seguinte. Então, aqui a área de fermentação, uma vez exprimido a garapa, é bombeada para esses tanques. Aqui nós inoculamos leveduras selecionadas. Observe que as dornas são dornas fechadas. Consigo dessa forma ter uma camada de gás carbônico que protege um pouco da contaminação. E o sistema de higienização, que é uma das dificuldades, ela acontece através de um mecanismo chamado de spray ball, onde por um recurso de um bombeamento de alta pressão, a gente limpa com detergente sem precisar o operador entrar na dorna, se molhar, e aí todos os cuidados com a questão dos efluentes e até da questão insalubre. Estamos aqui na área de destilação, onde nós vamos separar as três fases da destilação, eliminando cabeça, eliminando cauda e aproveitando o centro, que é o coração da destilação. Mas para compreendermos um pouco deste processo, é importante que se entenda que a fermentação ela se dá através das leveduras, onde elas se alimentam de açúcar e nos deixa como sobra o álcool. Este processo é igual em qualquer bebida que se imaginar. E nesta produção do álcool encontramos uns 80 componentes químicos voláteis que compõem o álcool. O predominante é o etanol. O etanol é de fácil digestão, alimenta. O álcool, ele, na corrente sanguínea, ele se comporta como vasodilatador, reduzindo dessa forma a pressão arterial, pelo menos até umas 5 doses. A partir dali ele passa a ser vasoconstritor, colocando em risco os doentes vasculares. Vai participar da digestão dos alimentos, absorvendo nutrientes importantes na dieta diária, dentre eles o lítio, e atua no pâncreas liberando insulina. Esta insulina que permite com que o nosso organismo se alimente da glicose, do colesterol e dos triglicerídeos, melhorando os índices. Portanto, ingerir uma dose alcoólica diária é saudável, sim. É claro que os excessos eles trazem uma série de problemas. Por outro lado, a fermentação nos dá uma série de componentes que não são tão desejáveis assim. O metanol ele é tóxico, mata na overdose. Se identifica o metanol pela agressividade, pela queimação, aquela bebida que desce queimando a extensão do esôfago. Essa é uma bebida problema, a sugestão é consumir menos. Também a fermentação nos dá componentes como aldeídos e acetaldeídos que atuam no fígado, provocando náuseas e muita dor de cabeça. E os demais componentes secundários, álcoois superiores, aldeídos pesados, óleo fuso, sulfetos, cetonas, os mercaptanos, estes são de difícil digestão e eles acabam provocando desidratação, dor de cabeça, boca seca, sede,
vão atuar na produção de proteínas que são responsáveis na dependência química. Durante um consumo abusivo e diário pode levar à dependência química. E o fígado, que é o órgão que elimina o álcool da corrente sanguínea, se for de forma abusiva, ele também vai sofrer os seus efeitos, resultando no final na possibilidade de uma cirrose. Tudo isso a gente separa, no caso do metanol, no início da destilação, na cabeça da destilação, essa parte agressiva, e a gente separa no final da destilação, a gente separa os componentes pesados que são responsáveis pelos efeitos colaterais da ressaca, da dependência química e da cirrose. E na parcela central do coração da destilação é onde se encontra a parte boa do destilado, no nosso caso da cachaça, onde está o álcool etílico, que é saudável. Este alambique é o alambique charentês, é o que os franceses usam para produzir o conhaque na França. É um alambique clássico de um processo de separação bom e que tem ajudado muito com a qualidade da Casa Boca. Esses tanques é que alimentam a máquina de envase. Então, as cachaças saem do baril, né, feito o blend, tratamento térmico, filtração e depois o engarrafamento. Nosso equipamento de engarrafamento, essa máquina tem capacidade para 1.500 garrafas por hora. Ela lava, enche e fecha com 2 pessoas. Um operador alimenta a garrafa e o outro retira pronto no final. Estamos na área de envelhecimento, tá? E é natural que a gente relacione envelhecimento pensando em vinho. E vinho tem toda na composição do suco, todos os nutrientes que envelhecem sozinhos. A gente costuma dizer que um vinho tem vida própria. Ele envelhece no aço inoxidável, ele envelhece na garrafa. E se nós colocarmos ele no baril, ele vai envelhecer muito rápido. E se descuidarmos, ele pode até estragar, até passar do ponto. Quando nós destilamos o vinho, e no caso produzindo a cachaça, o destilado ele não tem vida própria, ele depende para envelhecer, ele depende da extração dos taninos da madeira e do oxigênio que a madeira absorve através dos poros. Portanto, para envelhecer destilados é necessário que se coloque no tonel de madeira, no tamanho mínimo de 100 litros, é o máximo de 700 litros, e ali ele vai desenvolver o que nós chamamos de buquê. Se não desenvolveu o buquê, não ocorreu o envelhecimento. Muitas vezes se depara frente a situações de pessoas afirmando ter envelhecido cachaça em tonel de aço inoxidável. Esse fenômeno não ocorre, ele não existe. A cachaça precisa do tanino da madeira e do oxigênio para poder envelhecer. Aqui no envelhecimento nós trabalhamos com várias madeiras, o carvalho, mas principalmente o bálsamo e a amburana, que vocês estão recebendo nessa oportunidade, e onde o envelhecimento vai desenvolver o que nós chamamos de buquê, e somados à característica da madeira, dando essas notas que são agradáveis e que vocês vão ter a oportunidade de desfrutar na sua casa. Uma avaliação promovida pela Audi Magazine em 2004, e a Casa Buco ela foi contemplada dentro dessa avaliação, até para mostrar como seriam as cachaças nos diferentes estados do país e como elas estariam frente às cachaças mineiras, que eram muito conceituadas, e a gente teve a felicidade de ranquear como melhor cachaça do país em 2004, e a partir dali Casa Buco começou a aparecer no cenário nacional, nesse mundo da cachaça, e sempre conquistando prêmios e conquistando confiança e respeito do mercado produtor como um todo. Então hoje Casa Buco é um dos alambiques bem premiados do país e que vocês vão poder apreciar um pouco do nosso trabalho.
Agradecemos à Cachaçaria Nacional pela essa parceria de levar os nossos produtos aos assinantes, né? Puderam ter nesse trabalho uma ideia do nosso trabalho, né? Dessa dedicação à cachaça, e aqui estão as cachaças que os senhores irão receber, junto com o certificado com a medalha de prata conquistada agora recentemente na Expo Cachaça em BH.